Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar de algo muito interessante. Eu sou o pastor Edson e eu vim falar de alguém que mudou totalmente a história da humanidade. Todos sabem, e você que está vendo este vídeo há de convir de que este homem fez uma grande diferença na humanidade. Nós estamos no ano de 2013 e esse calendário é justamente por causa dele. Ele existiu e fez uma diferença. Ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois. E eu quero falar justamente deste homem. A Bíblia é clara quando ela fala de Cristo Jesus. Os evangelhos, os 4 evangelhos, mostram quem ele foi, quem ele é. Ele mostra o nascimento dele, a vida dele, a morte e a ressurreição. 4 evangelhos escritos por aqueles que conviveram com ele, que ouviram dele, que viram ele, e mostra quem ele realmente era, quem ele realmente é. Nós vamos ver um pouco o Evangelho de João, o discípulo amado, João, o apóstolo, aquele que viveu até a sua velhice, mas que foi convicto, mostrando até a sua morte, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. O Evangelho de João mostra Jesus como um Deus. Nós vamos entender isso. João inicia seu evangelho falando a respeito do verbo, mas ele não explica, a princípio, quem ou o que o verbo é. Olha no versículo 1. E o interessante é que o versículo 1 do capítulo 1 de João faz uma comparação, ou tem a mesma importância, ou mostrando que Jesus Deus, porque o autor de Gênesis diz que no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis mostra que no princípio criou Deus os céus e a terra. E João justamente inicia com essa mesma palavra, princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele faz uma ligação de Cristo, ou do nascimento de Cristo, ou mostrando quem é Cristo, levando-o lá no princípio de todas as coisas. E ele fala do verbo. O verbo é uma unidade do discurso pela qual nos expressamos. Mas João não estava escrevendo acerca do discurso, e sim de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus expressou-se totalmente à humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vindo ao mundo, Cristo revelou perfeitamente como Deus é. Nós podemos conhecer a Deus conhecendo o Filho. Nós podemos saber quem é Deus através de Cristo Jesus. E ele, morrendo por nós na cruz, demonstrou o quanto Deus nos ama. Assim, Cristo é o verbo vivo de Deus para o homem, a expressão dos pensamentos de Deus. O verbo na eternidade e no tempo. Nós vamos ver esses primeiros 5 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Quando ele começa, no princípio era o verbo, versículo 1, ele mesmo não teve um começo, mas existiu desde a eternidade. Para além de onde a mente humana pode ir, o Senhor Jesus estava lá. Ele nunca foi criado. Ele não teve princípio. Uma genealogia estaria fora do contexto neste Evangelho do Filho de Deus. O Verbo estava com Deus e tinha uma personalidade separada e distinta.
Ele não era simplesmente uma ideia ou pensamento ou algum tipo de exemplo vago, mas uma pessoa real que viveu com Deus. O Verbo era Deus. Ele não apenas estava com Deus, mas ele mesmo era Deus. A Bíblia ensina que há um Deus e que há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Talvez você não saiba como é este negócio de que existe três pessoas e um só Deus, mas é algo tão sublime, tão grande, que vai além da nossa sabedoria, da nossa limitada sabedoria. Essas três pessoas são Deus, e nesse versículo, duas das pessoas da divindade são mencionadas: Deus Pai e Deus Filho. É a primeira de muitas declarações claras neste Evangelho de que Jesus Cristo é Deus. Não é suficiente dizer que Ele é um Deus, que Ele é semelhante a um Deus ou que Ele é divino. A Bíblia ensina que Ele é Deus. No verso 2, nós lemos aqui assim: Ele estava no princípio com Deus. O versículo 2 parece ser mera repetição do que já fora dito, mas realmente não é. Esse versículo ensina que a personalidade e divindade de Cristo eram sem princípio. Ele não se tornou uma pessoa pela primeira vez como o bebê de Belém, nem se tornou de alguma maneira um Deus depois da ressurreição, como alguns ensinam hoje em dia. Ele é Deus desde a eternidade. No verso 3, nós lemos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele não era um ser criado. Antes, era criador de todas as coisas. Isso inclui a humanidade, os animais, os planetas, os anjos, todas as coisas visíveis e também as invisíveis, que o olho não pode ver. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não pode haver exceção alguma. Se algo foi feito, foi ele quem fez. Como Criador, ele é, claro, superior a qualquer coisa que criou. As três pessoas da divindade estavam envolvidas no trabalho da criação. Lá em Gênesis 1, lá no início da Bíblia, nós vemos que criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 2, e tudo foi criado por meio dele, Cristo, e para ele. Isso daí também reflete lá no versículo 16, parte B do capítulo 1 de Colossenses, que Paulo escreveu dando ênfase e mostrando a divindade de Cristo também. No versículo 4 nós lemos: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Isso não quer dizer que ele simplesmente possui a vida, mas que era e é a fonte da vida. A palavra aqui inclui tanto a vida física como a espiritual. Quando nascemos de novo, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, recebemos a vida espiritual. Ambas vêm dele. A vida era a luz dos homens. O homem, o mesmo que nos supriu com vida, é a direção necessária para o homem. Uma coisa é existir. Outra coisa, bem diferente, é saber como viver. Muitas pessoas existem, mas muitas pessoas não sabem como viver. Compreender o verdadeiro propósito da vida e conhecer o caminho para o céu. O mesmo que nos deu a vida física é quem nos fornece luz para o caminho pelo qual viajamos para a vida eterna.
Interessante que há 7 títulos maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo no primeiro capítulo do Evangelho. Ele é chamado de o Verbo, nos versículos 1 e 14. Ele é chamado de a Luz, no versículo 5 e 7. O Cordeiro de Deus, no versículo 29 e 36. O Filho de Deus, nos versículos 34 e 49. O Cristo ou o Messias, no versículo 41. O Rei de Israel, no versículo 49 também. E o Filho do Homem, no versículo 51. Os 4 primeiros títulos, cada qual mencionados pelo menos 2 vezes, parecem ser universais na ampliação. Os últimos 3 títulos, cada qual mencionado somente uma vez, foram aplicados inicialmente a Israel, o povo antigo de Deus. Existe uma ligação profunda. Jesus Cristo era judeu. Se nós olharmos toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, nós vamos reconhecer Cristo em cada livro da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A diferença é grande quando nós reconhecemos quem é Jesus Cristo. Versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. A estrada do pecado trouxe trevas às mentes dos homens. O mundo geral não conheceram a Deus, nem quiseram conhecer. O Senhor Jesus veio para estas trevas, uma luz brilhando em lugar escuro. As trevas não a compreendem. Isso pode significar que trevas não entenderam o Senhor Jesus quando ele veio ao mundo. Os homens não perceberam quem ele realmente era e por que ele viera. Outro significado, entretanto, é dado na Bíblia. As trevas não prevaleceram contra ela. Então, o pensamento seria que a rejeição do homem e a animosidade não impediram que a verdadeira luz brilhasse. Nós podemos concluir, nesse momento, que Jesus Cristo, sendo o verdadeiro Filho de Deus, não só morreu por nós, mas ressuscitou e virá buscar cada um que confia nele, que entregou sua vida a ele e o tem como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Nos encontraremos em outra oportunidade. Deus os abençoe.